deixa eu pecar, não. Eu não trouxe o notebook, não, mas eu trouxe aqui uma agenda que eu ganhei da minha nora. Não, mas vou falar de novo. Mas essa semana ela me deu outra, para 2023, né? Personalizada. Eu quero louvar a Deus pelos privilégios de poder ver meus filhos aqui no altar, né? Minhas noras, né, aqui, e Deus é bom, amém? Quero mandar um abraço pessoal do YouTube aí, você lá de Ramos, que tem falado, pastor, eu te ouvi, amém? Meu irmão Reginaldo, que eu sempre mando um abraço para ele, que ele sempre me ouve. Quero mandar um abraço pessoal, meu filho lá de Itajaí, não, ele está aqui hoje. Amém. Bem, queridos, antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero, mais uma vez, eu gosto de fazer isso, porque agradecer as pessoas que têm nos honrado no nosso projeto, mandando as suas ofertas, mandando as suas doações. Agora mesmo eu vou sair do carro, quem eu dou carona, sempre no final, hoje pode pegar o Uber, porque o carro está lotado de doação, né? Então, quero agradecer a todas as pessoas que têm nos apoiado, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, Ana? Sim. Amém? Não, é a minha esposa que fica assim, ó. Bem, eu ia chamar a Renata também aqui, o Mário, pessoal, mas eu quero falar aqui sobre... eu tenho uma palavra nessa noite, eu vou falar sobre... Daqui a pouco o pastor já vai botar aí. Eu vou falar sobre restaurando as alianças. É bom, irmãos, isso? Tem alguém nesta noite que precisa restaurar uma aliança que foi quebrada? Alguma coisa no passado? Uma? Não, fala a verdade, gente. 2, 3. Vamos ver. 3 se levantaram as mãos. Eu quero... Quem tem coragem? Você está vivendo hoje alguma coisa de um passado, por sua causa, que você quebrou essa aliança. Melhor mais uma? Amém. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, outra coisa que eu quero falar, irmãos, toda vez que eu subo aqui no altar, eu não subo como o pastor Renato sobe, que manda aquela mensagem que, né, abençoadíssima, nem como o Mário, nem como a pastora Odete aqui quarta-feira, porque eu subo aqui, irmãos, como profeta de Deus para a tua vida. E, na verdade, o profeta, você sabia que o profeta nunca é bem querido? Sabia disso, Mário? Que os profetas foram apedrejados no passado, porque o povo não queria ouvir a voz do profeta. Mas, hoje, eu quero já começar trazendo uma palavra profética, que esse ano ainda de 2022, Deus vai mudar a tua história. É muito fraco esse amém, irmãos. Porque o Mário está profetizando para 2023, embora já tenha falado que ainda esse ano. Mas quantas pessoas, irmãos, querem que esse ano ainda, aqueles teus sonhos do passado sejam realizados? Oh, amém. Então, eu tenho uma palavra. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler aqui uns versículos, do versículo 25 ao versículo 30, obrigado, pastor. Versículo 11, o capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Amém. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, desta noite estarmos juntos com família, como famílias que estão aqui reunidas. Que esta noite seja uma noite especial para a tua igreja, Pai. Eu já profetizo, Pai, que começa o processo, Senhor, de restauração de aliança nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o começo dessa palavra, Jesus fala que esse é o cálice da nova aliança. Jesus estava fazendo uma aliança nova, mas não uma aliança como ele fez com Noé, não uma aliança que ele fez com Moisés, com Abraão. Ele faz uma aliança do próprio sangue dele. Amém? Uma aliança especial, uma aliança diferente. Uma aliança, irmãos, que deveria ser honrada por todas as pessoas, porque não é qualquer aliança. Fala para o teu irmão, não é qualquer aliança. É a aliança do sangue. Amém? Então, mas o apóstolo Paulo, o escritor aos Coríntios, né? Ele fala assim, olha, por isso, examine-se o homem a si mesmo. E eu quero começar a falar sobre a primeira aliança que Deus quer mudar nessa história, é a aliança do sangue e a aliança da ceia. Olha só, a aliança do sangue e a aliança da ceia. Por quê? Porque quando houve a instituição da primeira ceia, que foi lá quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus ele enfatizou a importância dessa aliança. E quando eu estava me preparando para ministrar essa palavra, Deus começou a me falar sobre a aliança da ceia. Porque na aliança da ceia, irmãos, tem alguns quesitos que precisam ser observados. O primeiro dele é esse: comer indignamente. E muitas vezes, irmãos, nós passamos uma semana inteirinha aí por aí, fazendo até muitas coisas que não se deve fazer. Não estou dizendo que seja você, mas... E aí chega domingo na igreja, irmãos, na maior cara de pau, a gente pega um cálice, bebe do cálice, come pão, sem discernir o que está fazendo. Porque o escritor aos Coríntios, ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Será que eu estou apto para tomar a ceia? Será que eu posso tomar a ceia? Então, essa aliança aqui, ela é muito importante, irmãos, para o crescimento da igreja também. Não só para o seu crescimento, mas para o crescimento da igreja. Porque é muito importante que você entenda que a Santa Ceia, eu lamento, irmãos, eu vi de algum líder, pastor, eu aboli a Santa Ceia da minha igreja. Meu irmão, a Santa Ceia é a única coisa, ou uma das coisas mais importantes que mostram, irmãos, a lembrança do sacrifício de Cristo. A Santa Ceia, ela todas as vezes, Jesus disse, todas as vezes que tu beberes o cálice e comer o pão, você está relembrando o sacrifício da cruz. Então, esta noite eu quero começar a falar sobre essa aliança. Aliança da preocupação, da seriedade que é a Santa Ceia. E eu tenho atendido muitas pessoas lá onde eu moro, pessoas que batem na minha porta e tudo. E uma das coisas que eu tenho visto muito hoje, por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, da minha alegria, eu fiquei emocionado ali com o Lucas aqui no altar, daqui a pouco sobe o Mário. Fiquei emocionado, por quê? Porque eu tenho atendido muitas pessoas, irmãos, com famílias quebradas. Pessoas que, por causa de não observar alguns preceitos da palavra de Deus,
elas estão se perdendo. Ontem foi na sexta-feira mesmo, uma senhora disse para mim assim: olha, pastor, tudo que eu estou passando foi por causa de um erro que eu tive no passado. Eu desobedeci meu pai, minha mãe. Eu era jovem, cheio de sonhos, e conheci uma pessoa, e meu pai dizia assim: não casa, não namora, não faz isso, e eu desobedeci. Hoje eu estou pagando tudo isso. Quantas pessoas, irmãos, estão deixando de observar uma das coisas que é mais importante, é honrar pai e mãe. É uma aliança que não pode ser quebrada. Fala para o teu irmão, honrar pai e mãe. Fala para o teu vizinho, honrar pai e mãe é uma aliança que não pode ser quebrada. Eu não sei se alguém nesta noite está pagando um preço por causa dessa situação, né? Eu não sei se você hoje fica vendo, puxa vida, pastor, nada está dando certo para mim, nada, as coisas não vão para frente, na área conjugal, na área sentimental. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: esta noite Deus vai consertar essa aliança quebrada. Amém? Eu estava olhando aqui, eu coloquei aqui algumas coisas que é muito importante você entender. Nós temos, irmãos, a quebra de alianças pessoais. Quais são as alianças pessoais? Essas que eu falei, pai e mãe, pastor. Irmãos, olha, eu estava falando com algumas pessoas, às vezes eu falo aqui sobre o pastor Assis. Cadê o pastor Assis? Pastor Assis, pastora Márcia, pastor Renato, outros líderes aqui, de CREB. Uma das coisas, não sei se você nota, irmãos, quantas pessoas fora de igrejas por não honrar liderança, né? Esse dia eu conheci uma pessoa que passou em 2 anos por 6 igrejas, porque não quer obedecer o pastor aqui, não obedece ali. Então, uma das alianças pessoais que precisa ser restaurada é você ter um líder, né? Eu sempre falo assim: tá com problema aqui na igreja, procura o pastor Mário, tá? Pastor Renato, pastor Assis, porque você vai ter uma orientação. Você não pode viver sem ter uma liderança espiritual. Amém ou não amém? Tem pessoas que falam assim: eu quero ser crente da minha forma. E o Mário estava falando ali sobre trazer pessoas. Quando você está aliançado com Deus, está aliançado com a sua igreja, você tem prazer. Quer ver uma coisa, irmãos? Misericórdia, se você trouxesse uma pessoa nessa noite do louvor. Que coisa tremenda, não foi? Foi ou não foi, irmãos? Eu tenho certeza que a pessoa que você trouxesse aqui nesta noite, ela não queria mais voltar, ela não queria mais deixar de vir. Ela ia querer voltar todo domingo, amém ou não amém? Mas eu preciso estar com uma aliança conectada com Deus. E tem aliança espiritual que nós quebramos. Qual é a aliança espiritual? Eu coloquei aqui Saul. Saul foi um rei, embora ele não foi um rei chamado por Deus, mas ele foi ungido por Deus. E ele quebrou uma aliança. O que acontece? Perdeu o reinado. Tem muita gente, irmãos, que está perdendo, que eu vou falar daqui a pouco. Quando quebramos a aliança, irmão, nós perdemos, primeira coisa, perdemos mordomia, né? Alguém, não sei se você conhece pessoas que ganhavam um bom salário, mas quebrou uma aliança e hoje estão ganhando ou quase nada. Então, aliança espiritual, irmãos, por exemplo, Saul perdeu o reinado. Eu coloquei aqui Sansão, ele perdeu a visão, não só a visão física, mas ele perdeu a visão de Deus, por causa de uma aliança quebrada. Sem contar com Adão, que Adão perdeu a intimidade com Deus. Então eu quero entrar nesse assunto aqui dessa aliança aqui. Primeira coisa que acontece quando nós quebramos a aliança: perdemos intimidade com Deus. Ah, pastor, a minha oração não está, eu não consigo chorar mais na oração, eu não consigo mais sentir a presença de Deus.
Queridos, essa noite, Deus vai restaurar a tua aliança que está quebrada. Eu quero ler contigo aqui um texto, para a gente voltar daqui a pouco. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ficou bonito aqui, hein? Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo. Eu vou ler para você uma coisa interessante. Talvez você não tenha ainda percebido sobre esse Êxodo 31, versículo 18. 31, 18. Vamos lá. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo próprio Deus. Presta atenção, vou ler de novo para daqui a pouco você entender aonde eu quero chegar. E tendo acabado de falar com ele, Deus falando lá no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio Deus. Agora, vai lá no 34, passa uma página, passa outra, tá? Você que não tem Bíblia, mas acompanha aqui. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Prepare-te para amanhã, para que subas pela manhã no Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Se você já notou, ou já tinha notado, eu vou abrir o teu entendimento agora. A primeira tábua foi escrita por Deus. As pedras foram lapidadas por Deus. E por causa do pecado, quando Moisés chega lá no arraial, encontra o povo adorando lá o bezerro de ouro, Moisés, ele quebra as tábuas, com motivos ou sem motivo, mas ele quebra as tábuas que Deus esculpiu e que Deus escreveu. Agora você vê no livro no capítulo 34, Deus mandando Moisés esculpir. Já não era mais fácil, a mordomia de receber tudo de graça, tudo nas mãos, já tinha quebrado. A aliança que Moisés quebrou, fez com que ele esculpisse a pedra. Aonde que eu quero chegar? Que a primeira posição negativa que acontece quando nós quebramos uma aliança é perder essa mordomia. Você quer ver uma coisa? Adão. Olha que Deus fala. A Bíblia diz que Adão andava com intimidade com Deus. Adão falava com Deus. Amém? Mas Adão pecou. E o que aconteceu? É onde que eu quero focar nessa noite, essa palavra. Com a quebra da aliança de Adão e Eva, talvez você fale assim, olha, eu já ouvi muita gente falar, não, pastor, deixa eu errar, se eu errar, eu pago o preço. A filha fala para a mãe, não, mãe, deixa eu casar com fulano, eu me viro. Não, irmãos. Com o erro de alguém, todo mundo sofre. É assim ou não é? Todo mundo sofre. Olha aqui, com o pecado de Adão e Eva, a serpente sofreu. Você sabia que a serpente foi obrigada a rastejar? A serpente não rastejava. Sofreu a serpente. Fala assim, ó. Fala comigo. Sofreu a serpente. A segunda coisa que sofreu, a unidade. A unidade que Adão e a Eva tinham com Deus, acabou. Então sofre a unidade. Aí vem a terceira. A mulher, Eva, sofreu. Você sabe que
Você sabe por que você sofre dor de parto hoje? Você sabia quem foi culpada? Quem? Então, já sofreu a serpente, já sofreu a unidade, já sofreu a mulher, o homem também sofreu. Diogo, você está trabalhando hoje por causa de Adão. Senão, meu irmão, a gente ia viver só comendo fruto toda hora, a quentinha ia direto lá para casa, a nossa casa. Então, no versículo 18, capítulo 2 de Gênesis, Deus amaldiçoou a plantação. A plantação, irmãos, que não tinha nada errado. Deixa eu ler aqui para você, para você entender essa maldição sobre a plantação, que é muito importante. Gênesis versículo 18. Olha só, no versículo 18, capítulo 3, diz assim, olha, a plantação que era coisa linda, era relva pura, está aqui, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. Então sofreu a plantação. E por fim, sofreu também a mordomia, intimidade que Deus tinha com o homem. Então eu quero falar para você, queridos, que essa noite, irmãos, tão maravilhosa, Deus está aqui nessa noite. Quantos sentiram a presença de Deus no louvor aqui, irmãos? Foi demais, né? Eu estava ali, Quero falar para você nessa noite, irmãos, que não vamos esperar chegar a 2023 para receber a bênção, não. Hoje, você vai sair daí com a bênção. Fala para o teu irmão, meu irmão, hoje, você vai sair daqui. Eu não posso dizer para você, ou colocar a mão sobre a sua cabeça, dizendo, não tem problema não, o deserto vai passar. Olha, isso é plano de Deus, irmão. O plano de Deus para a tua vida nessa noite, eu estou falando diretamente para pessoas que estão entendendo essa palavra. O plano de Deus para a tua vida essa noite é consertar aquilo que foi quebrado. Aquilo que ninguém vai te acusar, te apontar. Não. O que Deus quer nessa noite é reconhecimento. É quando eu reconheço que eu tenho, um dos erros foi meu, porque na verdade, irmãos, nós culpamos muitas pessoas, nós culpamos marido, culpamos esposas, culpamos filhos, nós culpamos pastor, nós culpamos empresa, e às vezes, irmãos, nós demos o primeiro passo para quebrar a aliança, e essa noite Deus está dizendo, eu vou restaurar. Deus está falando para você nessa noite, eu vou mudar a tua história. Eu falei sobre alianças pessoais. Irmãos, olha, eu não sei quantas pessoas têm me acompanhado nas redes sociais, mas eu mando pelo menos por dia 2 mensagens. Muitas, né? E recebo também respostas de muitas pessoas. Essa semana mesmo, pessoa, pastor, aquela palavra, semana passada também. E eu falei muito sobre uma área, irmãos, uma aliança que precisa ser restaurada urgentemente. É uma aliança pessoal, é a aliança de uma ferida. Pessoas que continuam nas igrejas feridas e falam, pastor, nada dá certo. E eu sempre bato nessa tecla sobre o perdão, porque isso é todo dia que a gente ouve. Você começa a orar para uma pessoa
o Espírito Santo começa a te mostrar que falta de perdão. Querido, presta atenção. Eu coloquei, onde eu queria chegar. Eu coloquei na sexta-feira, se você me acompanhou sexta-feira, eu botei assim, ó. Se você não perdoar, esqueça o céu. Alguém viu essa matéria? Amém. Se você não perdoar, esqueça o céu. Irmãos, não adianta vir para a igreja todo domingo, se você não perdoa. Não adianta. Você vem fazer o quê? Irmãos, até a tua oferta aqui no altar, não tem valor nenhum, se no teu coração não houver perdão. Está na Bíblia. Alguém já viu isso na Bíblia? Muita gente. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, essa é a noite que Deus escolheu para mudar a tua história. Eu vou profetizar aqui sobre esse ano. Nós temos 26 dias do ano 2022 ainda. E antes de terminar esse ano, irmãos, pessoas estão ouvindo essa palavra nesta noite, vai subir nesse altar, testemunhando de milagres. Porque é simples, irmãos, é simples. E eu coloquei a semana, eu mandei um recadinho, antes de dormir, se você deve ter lido, antes de dormir, liga para aquela pessoa. Pastor, mas ela não vai perdoar. Não, esquece se ela vai perdoar. Faça a tua parte. Vai para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Então faça a tua parte. Queridos, eu sei que pessoas ficam chateadas quando eu prego sobre algumas coisas aqui, mas eu quero dizer para você, pare de se enganar, irmãos. Se você não sair daqui nesta noite com disposição de perdoar, gente, fica difícil qualquer tipo de conserto na tua vida. Mas pastor, o senhor não sabe o que fulano fez. Irmãos, fulano pode ter feito a pior coisa do mundo. Vai para o céu. Vai para o céu. Garanta a tua vaga no céu, irmãos. Eu tenho uma música aqui, que diz assim, olha, no céu não entra pecado. É do meu tempo, Renata. Não, eu vou te contar uma história que aconteceu hoje. Hoje eu liguei o celular na sala e entrou uma música, Rocha Eterna. Vanessa adora música antiga. Sabe o que eu estava falando? Eu estava falando para minha nora semana. As músicas novas não passam. O louvor de 2 anos já esqueceu. Mas o Rude Cruz Ceregiu você nunca esqueceu. Foi na cruz. Eu quero estar com Cristo. É ou não é, irmãos? Mexe o mar, se revolta. Alguém conhece esse louvor aqui? As ondas nos dão pavor. Liguei o celular e entrou a música Rocha Eterna. Já ouviu a Rocha Eterna? Rocha Eterna, meu Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? A minha neta, a Eloá, começou a dançar. Irmãos, ela dançou uns 10 minutos. Enquanto a música estava tocando, ela dançava. Fazia gestos de dança, de balé. Aonde eu quero chegar, irmãos? A tua posição é que vai mudar a tua história. Pode, irmão, pode pastor Mário, pode pastor Renato, pode pastor Assis, pode pastor Diogo, pode qualquer pessoa subir aqui pregar a maior palavra. Se no teu coração não há disposição de mudar, nada vai acontecer. E essa noite, irmãos, a pessoa nessa noite aqui, que Deus me falou isso, porque não sei se o pastor Diogo se lembra, domingo passado eu pedi para ele preparar um banner desse, que não era essa palavra, se lembra disso? E durante a semana Deus começou a mudar essa história, mandou falar sobre quebra de alianças, e Deus me falou, irmãos, que tem pessoas nesta noite aqui, que não só perdoar, mas precisa reconhecer que muitas coisas que estão passando é por causa de um passado
Não é passado você tem contra alguém tem contra você. É você mesmo que não quebrou uma aliança pessoal. Eu até hoje eu sinto a falta do meu pai. Mas eu sempre falo isso para a Ana manda eu esquecer isso. Meu pai, os últimos meses dele, eu cuidei dele. Meu pai morreu propriamente nas minhas mãos, lá no hospital, mas eu estava lá todo dia. E você sabe que eu até hoje, eu acho que eu poderia ter feito mais pelo meu pai. Com tudo que eu fiz. Deixei a Ana em casa, pelo menos quase 6 meses, dormindo lá do meu pai, para ele dormir sozinho. Mas mesmo assim, irmãos, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembrando do meu pai. Porque tem muita gente hoje que está sofrendo por causa de remorsos. Porque vê que está vivendo um drama pelo passado. E não é isso, irmãos, nenhuma palavra de acusação para você. Eu quero dizer para você que hoje, no teu reconhecimento, Deus vai mudar. É para dizer para você que é simples, irmãos. É simples. Eu sei que perdoar não é fácil. Eu não tenho muita dificuldade de perdoar, não, irmãos. Você pode me pisar aqui, eu posso ficar chateado, mas ali está perdoado, porque eu não durmo sem ligar para uma pessoa. Irmão, o que houve? Eu feri você em alguma coisa? Mas tem pessoas que têm dificuldades, irmãos, e por causa disso estão sofrendo. Eu quero terminar essa palavra, irmão, dizendo sobre a parábola do credor incompassivo. Quando o homem não perdoou uma pessoa, e o Senhor disse: olha, manda ele, prende ele e deixa ele na mão dos verdugos. Alguém conhece a palavra verdugos na Bíblia? Verdugos significa atormentadores. Olha para mim, queridos, se você não liberar perdão nessa noite, você vai continuar na mão dos verdugos. Porque, irmãos, a falta de perdão, irmãos, é uma ferrugem que ela vai crescendo e contamina o coração todinho. E essa noite eu quero terminar, nós vamos tomar a Santa Ceia. E Deus vai liberar, irmãos, tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. E aquela aliança que você acha que foi quebrada e que não tem mais jeito, hoje ela vai ser restaurada. Aleluia. Quando você tomar esse cálice, olha para mim, meu irmão, esse cálice essa aliança, esse cálice é o cálice da nova aliança. Essa aliança não é qualquer aliança, irmãos. Não é a aliança que Deus fez com Noé, e depois o povo pecou de novo e foi quebrada lá, destruindo Sodoma e Gomorra. Não foi a aliança que Deus fez com Israel, e aí ficaram brincando com a arca para lá e para cá em Jatqueri, né? Em Bet-Semes, até na casa de Dagom parou a arca por causa da despreocupação que as pessoas tinham com a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Teve que Samuel se levantar lá, chamar o povo de novo, disse: olha, se vocês quiserem de novo mudar, Deus vai dar vitória. Irmãos, esta é a noite da tua vitória. Fala para o teu irmão: meu irmão, esta é a noite da tua vitória. Não, foi baixo, eu não ouvi nada. Esta é a noite da tua vitória. Eu quero, irmãos,
Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero orar aqui nessa noite. Se você quiser, irmãos. Porque veja só, decisão você não pode impor para ninguém não. Você não pode vir aqui na frente porque o pastor... Não. Se o Espírito Santo já tocou no teu coração e você quiser consertar uma aliança quebrada, é só você se levantar e vir aqui. Se não tiver ninguém, irmão, não, você... tem. Eu sei que tem. Mas Deus essa noite quer consertar aquela aliança que você sozinho não vai conseguir. Quantos querem fazer isso? Essa é a primeira que vai se levantar, o primeiro. Eu quero. Tem que ter coragem, irmãos. Ou então tu vai passar a vida inteira atormentado, com perdão. Olha, pessoas nessa noite, irmãos, que estão precisando perdoar alguém. Isso está fazendo você sofrer. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Amém? Não saia daqui, irmão, sem receber a bênção que Deus tem para a tua vida. Feche teus olhos, igreja. Nós já vamos encerrar. Umas 5 pessoas levantaram as mãos sobre a aliança quebrada. Você quer vir aqui na frente? Você quer que Deus restaure a tua aliança hoje? E você que dorme, acorda, e o perdão está engasgado, feche seus olhos. Essa música que eu estou ouvindo, Seja Bendito, Alvo Máscara Neve, que o Marcelo está tocando. Mateus. Sim, como é que é a música? Essa aí. Olha só que linda. Se nesse sangue lavado, mas seja bendito. Mário.